A segunda temporada de Vinland Saga foi lançada e eu até deveria fazer um vídeo falando sobre ela, mas depois de falar sobre o amor na série e o caminho do guerreiro, eu queria fazer um vídeo sobre a minha personagem favorita da obra e o meu capítulo favorito da obra. Eu poderia esperar até que esse capítulo fosse adaptado no anime, mas eu tenho certeza que vai demorar muito ainda. Esse vídeo, obviamente, tem spoilers para quem não leu o mangá de Vinland Saga, então estejam avisados. Quem viu a segunda temporada da obra sabe que Thorfinn agora está aderindo a um caminho da violência como a última opção possível, até que a violência realmente não seja uma opção. O caminho de Thorfinn é complicado, e fica ainda mais quando ele conhece uma mulher chamada Hild. Ela e Thorfinn têm um passado, já que foi Thorfinn o responsável pela morte do pai de Hild, então ela deseja matá-lo. Mas antes de entrar no capítulo 191, que para mim é o melhor capítulo, eu preciso falar um pouco sobre sua personagem e um outro capítulo muito importante, o 188. Um personagem recorrente que é citado em Vinland Saga durante a primeira temporada é Artorius. O ponto de Artorius que eu quero comentar não é exatamente quem ele é, mas o que ele representa. Artorius é o guerreiro que representa a libertação do povo galês, e a libertação no geral. Guarde isso porque vai ser um pouco importante. O ponto em Vinland Saga é que qualquer um pode ser Artorius. Thors poderia ser Artorius, mas foi morto por Askeladd. Canute pode ser Artorius, Askeladd poderia ser Artorius, e até Thorfinn pode ser Artorius. De alguém. Uma parte realmente interessante do personagem de Askeladd é justamente esse conflito. Ele é descendente do homem que libertaria um povo, mas estava preso a outro. Como ele mesmo diz em um momento do mangá, ele não é nada além de um viking. Agora, o que isso significa? No último vídeo sobre Vinland Saga eu falo bastante sobre o valor do guerreiro e como isso está impregnado na sociedade viking. O mangá mostrou em vários momentos que esse modo de vida só leva à destruição, à perpetuação de um ciclo infinito de ódio sobre o outro. É o ódio que alimenta Askeladd, que acaba passando para Thorfinn, que acaba passando para Hild, e se nada fosse feito, acabaria passando para um outro alguém, infinitamente. Aí está a parte interessante. Askeladd se torna Artorius quando mata o rei Sweyn. Canute é moldado por Askeladd para ser um novo Artorius, e Thorfinn é um Artorius para Hild, pois é ele quem a liberta da mentalidade viking. Essa mentalidade baseada no ódio é, em primeiro lugar, o que prende Hild no caminho de Thorfinn. Hild precisa desse ódio para dar significado ao que restou de sua vida. Ela aprendeu com Thorfinn na invasão de sua vila que a vida é pautada na filosofia da caça e do caçador. Se você a caça, é simplesmente porque você é fraco. Logo, a família dela, que foi morta, era fraca. Eles eram apenas a caça. Esse pensamento é extremamente prejudicial. Hild passa a entender que a vida é um pouco mais do que isso. Matar Thorfinn apenas confirmaria a crença da caça e do caçador e reforçaria a fraqueza de sua família. Havia, em seu coração, espaço para perdão. Perceba que, logicamente, não há realmente um único motivo plausível para Hild não matar Thorfinn no momento em que viu que esse era o homem que ela caçava. Mas então, por que ela o acompanha? Por que ela vai para Vinland com ele? Por que ela está sempre lá? Hild está o tempo todo refletindo sobre qual decisão tomar. Ela precisa desses momentos para tentar justificar o ódio que ela sente por esse homem, que claramente mudou. Por isso que seus termos para que Thorfinn viva mudam ao longo da obra. No começo, Hild é um pouco mais permissiva. Ela o mataria se Thorfinn aderisse à violência injustificada, se ele quebrasse sua nova filosofia. Depois, ela começa com outro discurso, de que uma única palavra errada e Thorfinn seria um homem morto. Ela está o tempo inteiro tentando justificar para si mesma que deveria matá-lo, mas é impossível achar o ponto em que ela aceita que deve fazer isso. Toda a evolução da sua personagem é bastante sutil. Eu vejo algumas pessoas na internet falando que a Hild é uma personagem que não muda, mas a mudança dela está justamente nesses detalhes, como a troca de palavras para se referir ao que faria ela matar Thorfinn, ou então ao fato de que quando ela chega em Vinland, ela passa a ser muito mais exigida pelos seus conhecimentos envolvendo construção do que por suas habilidades na caça. Tudo isso serve para mostrar como sutilmente Hild está se libertando do seu passado. Ela está sendo salva por Thorfinn, seu Artorius. Aí entra um capítulo que eu gostaria de comentar antes do 191. No capítulo 188, Hild tem que caçar um urso que perturbou alguns moradores de Vinland. Hild vai até a sua caça apenas para perceber que o urso já havia hibernado. À noite, enquanto tentava dormir, ela é abordada por um homem com cabeça de urso, uma representação dos seus pensamentos, de seus dois maiores inimigos até aquele ponto. O urso, aquele que matou seu mestre, e o homem, aquele que matou seu pai. O interessante desse capítulo é o quão alegórico ele é. Nada aqui é realmente sobre matar o urso, mas o que o urso significa para alguém como Hild. Ela entende que os ursos são animais selvagens e já experimentou na pele o que eles são capazes de fazer. Mas esse urso não era nada. Ele não representava uma ameaça para ninguém. Ela não precisava matá-lo, muito menos se vingar dele porque um outro urso matou seu mentor. Tudo isso
já havia acontecido há muito tempo. Um detalhe interessante que mostra o crescimento de sua personagem é justamente no fato de que, mesmo não tendo familiaridade com o local, ela consegue escutar os sons dos animais, o som do vento, das árvores. Basicamente, ela consegue ter uma percepção completa do ambiente. Algo que seu próprio mestre havia alertado que faltava em Hilde, porque essa habilidade estava sempre sendo ofuscada por sua raiva. Esse capítulo é muito determinante para a personagem, e é fundamental para apreciar verdadeiramente o melhor capítulo de Vinland Saga, o capítulo 191. Tudo aqui é sobre crescimento. Nós temos a família de Thorfinn crescendo com Gudrid anunciando que está grávida. Nós temos a relação entre os nativos e os europeus crescendo e se tornando mais amigável. Nós temos o trigo crescido que estampa a primeira página, representando os esforços dos habitantes de Vinland. Nós temos o pão, fruto desse trabalho duro que demorou meses para ser feito. E nós temos Hilde. Depois de cada momento, cada reflexão e da admissão de que essas coisas estavam no passado, Hilde pela primeira vez tira sua faixa da testa. Nós temos que lembrar que a faixa só foi colocada em primeiro lugar porque Hilde precisava prender os cabelos para ouvir melhor os ursos, sua caça. Tirar a faixa simboliza que ela abandonou tudo isso. Thorfinn não é mais seu inimigo. Esse capítulo é importante para Thorfinn porque ele, como um agressor, não tem o direito de falar absolutamente nada sobre o que ele fez no passado. Isso é algo que cabe a quem foi prejudicado por suas ações. Ao longo da obra, vemos constantemente Thorfinn um pesadelo, caindo de um morro, onde os espíritos daquele que ele matou o aterrorizam. Ele sobe com suas próprias mãos, mas a mensagem final, acredito eu, da última página desse capítulo é que o perdão precisa partir dos que foram prejudicados, e não dele mesmo. Então temos essa imagem forte desse homem caído sendo puxado por uma mão amiga, e simboliza justamente isso. Thorfinn precisa de outras pessoas para se libertar. As palavras de Hilde sobre o verdadeiro guerreiro são poderosas justamente pelo que eu acredito que isso significa, e já foi comentado em outro vídeo. O guerreiro não é aquele que usa da violência, é aquele que resiste a ela. Hilde queria sentir raiva de Thorfinn, mas a raiva já se foi há muito tempo. Mas eu acho que é isso. Tchau.